Muita gente sabe que a Segunda Guerra Mundial ocorreu principalmente por motivos consequentes da Primeira Guerra Mundial, que iniciou com o assassinato de Francisco Ferdinando, pois na época a Europa já era um barril de pólvora prestes a explodir. Até aí tudo bem, mas você sabia que esse barril de pólvora foi provocado principalmente por uma fake news considerada uma das maiores da história? Ô Lula, você dizer que foi absolvido, só se foi pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. De 1815 a 1870, na Europa, o nacionalismo estava em ascensão. Na Prússia, a industrialização, militarização e ambição de unificar os estados alemães sob sua liderança estava a todo vapor. Na França, a instabilidade política, a candidatura do príncipe prussiano Hohenzollern ao trono espanhol gera protestos na França, que o vê como uma ameaça. Tudo isso rolando ao mesmo tempo. Até que uma faísca iniciou o fogo. No dia 13 de julho de 1870, foi enviado o telegrama de Ems, uma centelha para a guerra. Imagine uma partida de xadrez onde cada movimento é calculado para levar o adversário à derrota. O telegrama de Ems foi um desses movimentos, mas em vez de um jogo, foi um evento histórico que desencadeou uma guerra. Em 1870, a Europa estava em um clima de tensão. A Prússia, um país emergente, e a França, uma potência tradicional. Elas disputavam pelo domínio continental. Nesse contexto, um telegrama enviado de Ems, uma cidade alemã, acabou sendo a faísca que acendeu o pavio da guerra. O telegrama relatava um encontro entre o rei da Prússia e o embaixador francês. A mensagem original era bastante neutra, mas o chanceler prussiano Otto von Bismarck, um mestre da política, decidiu manipulá-la. Ele alterou o texto para que parecesse uma afronta à França, tornando a guerra inevitável. No telegrama original, o rei da Prússia estava basicamente dizendo: "Eu não quero brigar com a França. Eu não vou fazer promessas que não posso cumprir." Era uma mensagem bem tranquila. Em vez de dizer que o rei não queria brigar, Bismarck fez parecer que o rei tinha insultado o embaixador. Você deve estar se perguntando, mas em que isso foi importante? A manipulação do telegrama por Bismarck foi um exemplo clássico de como a comunicação pode ser usada como uma arma política. Com essa ação, ele conseguiu duas coisas importantes. A primeira foi provocar a França. A versão alterada do telegrama fez com que os franceses se sentissem humilhados e desafiados, aumentando as chances de uma declaração de guerra. A segunda coisa foi unificar a Alemanha. Ao criar um inimigo comum, no caso a França, Bismarck conseguiu unir os diferentes estados alemães em torno de um objetivo, que serviu como um catalisador para a unificação dos estados alemães sob o domínio prussiano, dando origem ao Império Alemão. Em resumo, o telegrama de Ems foi um evento histórico que demonstra como a manipulação da informação pode ter consequências globais. A ação de Bismarck, embora controversa, mudou o mapa da Europa e marcou o início de um novo período na história da humanidade. Para entender melhor a cronologia dos eventos, no dia 13 de julho de 1870, o telegrama de Ems foi manipulado por Bismarck e divulgado. 6 dias depois, no dia 19 de julho de 1870, diante da provocação percebida no telegrama, a França, sob o comando de Napoleão III, declarou guerra à Prússia. O desenrolar do conflito foi basicamente com vitórias prussianas. A superioridade militar da Prússia garante vitórias em batalhas como Sedan e Metz, o cerco de Paris. A capital francesa é cercada pelas tropas prussianas, sofrendo com fome e doenças. A Comuna de Paris. A revolta popular durante o cerco de Paris, reprimida com brutalidade pelas tropas prussianas. Depois desses eventos, veio o Tratado de Paz e as suas consequências. O
Tratado de Frankfurt, a França cede a Alsácia e Lorena à Prússia, paga indenização e reconhece a unificação alemã sob liderança prussiana. A humilhação francesa. A derrota gera sentimento de revanche e busca por rearmamento. A unificação alemã. A proclamação do Império Alemão sobre Guilherme I com a Prússia no comando. O contexto internacional do telegrama foi marcado pela ascensão da Prússia e pela unificação alemã, o nacionalismo francês e a busca por revanche, a disputa pela hegemonia na Europa e a formação de novas alianças. A Guerra Franco-Prussiana, como ficou conhecida, contribuiu para o clima de tensão na Europa para a formação das alianças que mais tarde se envolveriam na Primeira Guerra Mundial. O ressentimento francês em relação à Alemanha, gerado pela perda da Alsácia-Lorena, foi um dos fatores que contribuíram para a instabilidade na Europa nas décadas que antecederam a Primeira Guerra. O sistema de aliança contribuiu para a Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, a rigidez. As alianças criaram uma rede de obrigações mútuas que dificultavam a resolução pacífica de conflitos. Um ataque a um membro de uma aliança era considerado um ataque a todos os outros membros. A polarização. As alianças dividiram a Europa em dois blocos opostos, intensificando a rivalidade e a desconfiança mútua. A competição entre as alianças impulsionou uma corrida armamentista, com cada bloco buscando superioridade militar. Um conflito localizado, como o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, rapidamente se espalhou para outros países devido às obrigações mútuas estabelecidas pelas alianças. As causas da Primeira Guerra Mundial foram basicamente o nacionalismo, o militarismo, alianças e a busca por hegemonia, que é o domínio de um grupo sobre outros em esferas políticas, econômicas ou culturais. A importância da compreensão do passado com essa guerra demonstra como conflitos do passado podem ter consequências duradouras e influenciar eventos futuros. A manipulação da informação, também conhecida como desinformação ou fake news, é uma prática perigosa que pode ter consequências graves para uma nação. Ao distorcer a realidade e semear a mentira, ela pode corroer a confiança nas instituições, polarizar a sociedade e até mesmo levar a conflitos e instabilidades. A manipulação da informação é uma ameaça real e presente em nossas vidas. Ao entender como ela funciona e como nos proteger, podemos contribuir para uma sociedade mais informada e resistente à desinformação, coisas que vêm acontecendo ultimamente em todo o mundo. Se você gostou desse vídeo, comenta aí, curte, e se você não for inscrito, se inscreve para não perder novos vídeos. E já deixa aí uma sugestão para um próximo tema, pode ser qualquer coisa que você goste. Valeu!